Lucas 23, a partir do verso 7, diz assim: E assim que soube que ele pertencia à jurisdição de Herodes, ele enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque ele desejava vê-lo há muito tempo, por ter ouvido muitas coisas dele, e esperava ver algum milagre feito por ele. Então o interrogava com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E os principais sacerdotes e os escribas estavam ali e o acusavam com veemência. E Herodes, com os seus homens de guerra, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa deslumbrante e enviou-o novamente a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes se tornaram amigos, porque antes tinham uma inimizade entre eles. Amém? Os irmãos podem assentar. Glória a Deus. Vou falar da geração Herodes, a geração caçadora de milagres que nós estamos vivendo hoje. Antes do pecado entrar no mundo, havia uma coisa muito interessante, que eu estava pensando sobre isto hoje. Antes do pecado entrar no mundo, eu não sei, ninguém sabe, só Adão, né? Adão foi o único homem que viveu antes do pecado e só ele vai saber dizer como eram as coisas antes do pecado, ninguém mais sabe. Todos nós nascemos já no pecado, então, mas eu estava pensando uma coisa hoje: se eu tivesse vivido naquela época, como eu poderia identificar o que é perfeito? Como? Se não havia o imperfeito, não havia nada errado, tudo estava justo e certo, correto. Então, como eu ia poder olhar para uma coisa e falar, que coisa perfeita? Ou então olhar para uma coisa e falar, não, isso aqui não está legal. Como não está legal no mundo que não tem nada errado? Como eu poderia dizer assim, isso aqui não está bom ainda? Não tinha como. Então, se não tinha como algo não estar bom, quer dizer que tudo estava bom, mas eu poderia não saber que aquilo era bom, porque não tinha algo que eu pudesse conciliar com a melhora. Então, isso ficou na minha mente. Eu falei, como é que eu poderia saber o que é perfeito se não tivesse o imperfeito para eu ficar insatisfeito com ele e almejar o que é perfeito? Eu falei, isso é só com Adão mesmo, eu não vou saber pensar sobre isso. Então, eu parei com essa loucura e fiquei com o mais simples. O mais simples as coisas eram maravilhosas. Embora a gente fica, como é que eu vou saber o que é maravilhoso se não tem, mas deixa isso para lá. Isso eu já pensei, não virou nada. Então, as coisas eram maravilhosas. Adão, ele conseguia olhar para toda a criação de Deus e saber que todas estas coisas eram perfeitas, maravilhosas. Mas Adão, ele não confundia Deus com isto. Ele sabia o que era o Criador, diferente da criação. Adão tinha uma relação com Deus de médio para superior e tinha uma relação da criação de médio para inferior. Adão não era superior, ele era superior à criação, mas em relação a Deus ele era inferior. Então ele era médio. Adão estava na média e para com a criação tinha uma relação do médio para o inferior e para com Deus do médio para o superior. E Adão então poderia encontrar não diferenças de perfeição, porque tudo era perfeito, mas diferença de graus, de grandeza, de graus de infinitude. E isso trazia para ele as analogias, as comparações das coisas perfeitas que Deus havia criado. E então Adão se encantava com cada coisa que ele via, mas ele não confundia nada disto. Ele sabia separar. Isso aqui é criação de Deus, isto aqui é o Deus Criador. Isto é algo maravilhoso, porque quando você sabe apreciar a beleza da criação e devotar a glória para o Criador, então você está agradando a Deus. Você sabe apreciar, sabe admirar das obras de Deus, mas você ama Deus, o Deus das obras, mais do que as obras dele. Isso era uma coisa maravilhosa com Adão e com Deus, ambos vivendo ali no jardim antes do pecado. Mas depois do pecado, o que acontece? As pessoas passam a se deslumbrar com as maravilhas, com as obras de Deus, mas isolam Deus.
eles roubam a glória de Deus, ou para si mesmos, ou para as coisas criadas. E o apóstolo Paulo diz, em Romanos 1, que estes homens, então, ao roubarem a glória de Deus, não lhe dão graças e transferem a glória do Criador, bendito eternamente, para imagens de répteis, imagens de quadrúpedes, de aves, e os ateus, como foi dito aqui hoje, pelo presbítero César, roubam para si mesmo a glória de Deus. Agora, mesmo que eles se admirem das obras de Deus, dos milagres de Deus, das coisas terríveis de Deus, eles não se convertem. Você já reparou? Você já viu alguém olhar para o sol maravilhosamente, dizer que astro maravilhoso, e então dizer assim, eu aceito Jesus? Porque eu vi a cruz no sol. Alguém já viu isso? Alguém já viu o homem olhar para a natureza e dizer, que mar imenso e maravilhoso, estou lembrando do sangue de Cristo derramado por mim? Alguém já viu isso? Nunca. A natureza fala do Deus Criador, mas não fala do Deus Redentor. Não pode falar. Quem pode falar do Deus Redentor é só a Bíblia, só a Escritura. Por isso que Jesus Cristo veio, porque a natureza, apesar de tirar a desculpa do homem, ela não falava tudo com o homem. É por isso que Jesus veio. Mas veja que essas pessoas ainda continuam assim. Jesus veio para redimir o homem, e o homem olhava para Jesus, rejeitava ele e queria as obras dele. Como é impressionante o homem no pecado, o homem na escuridão, em suas trevas pecaminosas, ele odeia Deus e admira as coisas que Deus faz. Embora não admita que é Deus que faz, mas ele admira. Eles sufocam a glória de Deus. Herodes foi um pequeno exemplo disto. E eu quero mostrar para os irmãos este registro nos evangelhos de alguém que se admirava de Cristo, mas não queria lhe render glória. Ele julgava que podia se entreter com os milagres do Salvador. Nós vamos ver também que muitos hoje são assim, se dizem até seguidores de Cristo, quando na verdade apenas almejam se encantar com o seu poder, enquanto desprezam a sua pessoa e a sua palavra. Nós estamos vivendo dias em que uma geração que eu chamo hoje de geração Herodes, muita gente fala geração de Samuel, geração de Abraão, geração não sei o quê, João Batista. Não. Geração Herodes. Procuram a Cristo por causa dos seus milagres, querem se admirar com as coisas maravilhosas que Jesus faz, mas eles não têm nenhum respeito por Jesus. Em primeiro lugar, estas pessoas se alegram com Cristo. Estas pessoas se alegram com Cristo. Olha o versículo 8. Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito. Não há problema com essas pessoas em se alegrar com Jesus. Não tem nenhum problema. Fala-se de um Jesus poderoso, de um Jesus que opera milagres, de um Jesus que faz maravilhas, e estas pessoas se alegram. Elas dizem, é exatamente isto que eu quero. Essas pessoas, elas não ficam irritadas com Cristo. Elas não ficam de uma vez irritadas com o Senhor Jesus. Elas ficam alegres. Na suposição que elas fazem a respeito de Jesus Cristo, elas até se alegram, elas até têm um tipo de alegria para com o nosso Senhor. Porque elas têm uma suposição sobre Ele. Elas imaginam que Jesus Cristo está ali para fazer alguns encantos, alguns milagres, algumas surpresas admiráveis. Então, quando diz assim, olha, eu trouxe um pastor, um irmão, para orar em sua casa, a pessoa fica alegre. Ela imagina que a oração é uma varinha mágica, que pode chegar na casa dela e fazer algum milagre daquilo que ela está necessitando. Então essas pessoas não têm motivo para se entristecer, elas não têm motivo para não se alegrar. Sim, elas se alegram, mas por quê? Por causa de uma suposição. É uma mentalidade que elas criaram a respeito de Cristo, a respeito da oração e a respeito do Evangelho. Agora, esta alegria que essas pessoas têm, não é uma alegria com a pessoa de Cristo. É uma alegria com as suas obras. É uma alegria com aquilo que Cristo faz. Não uma alegria com Cristo mesmo, na pessoa dele. Sabe, aquela criança que foi acostumada
que toda vez que seu pai chega do trabalho, trazendo um presente para a criança. Se ele não trouxer, a criança o despreza. Ué, pai, você não trouxe nada para mim? E então ele diz, não trouxe. Então a criança volta triste para dentro de casa. Porque foi acostumada com presentes. Pessoas que são acostumadas ou ouvem, supõem que Jesus está ali para fazer apenas as suas vontades. Então, quando esta alegria dela é de acordo com a sua expectativa, não tem nada a ver com uma alegria legítima. Ou seja, estas pessoas se impressionam com aquilo que ouvem falar acerca de Cristo. E eu pergunto para os irmãos, o que a igreja hoje tem anunciado acerca de Cristo? A igreja tem falado que Jesus Cristo é de fato Deus. Jesus é santo, que Ele morreu pelos nossos pecados e que Ele virá para julgar o mundo com justiça e verdade. Esse Jesus não agrada. O que agrada ao público, o que agrada a geração Herodes, é um Jesus milagreiro. É um Jesus que faz obras impressionantes e essas pessoas têm uma grande expectativa sobre isto. Alguém dizia para mim assim, eu quero ir na sua igreja, lá tem milagres. As pessoas, elas fazem esta associação, porque a alegria delas está em cima disto. Ela está em cima disto. E a pergunta é, o que a igreja tem falado de Cristo? Porque veja, verso 8, Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito. Agora veja por que ele alegrou. Porque ele desejava vê-lo há muito tempo. Agora veja por que ele desejava ver Jesus há muito tempo. Porque ouviu muitas coisas acerca dele. Agora, que coisas ele ouviu? E esperava ver algum milagre feito por ele. Veja, os próprios anunciantes de Jesus para Herodes já modificaram o foco. Mudaram o foco. Eles não anunciaram o Jesus Salvador. Eles não anunciaram o Jesus que ordena o arrependimento de pecados para que você entre na porta do reino dos céus. Eles anunciaram um Jesus que curava cegos, que expulsava demônios, que ressuscitava mortos. Eles fizeram Herodes ter um outro olhar sobre Jesus. Era por isso que ele estava impressionado. Porque estas pessoas que anunciaram Jesus para Herodes também estavam impressionadas. Não com Jesus, mas com o que ele fazia. Só para dar um exemplo para os irmãos, Jesus uma certa vez multiplicou pães e as pessoas atravessaram pela orla do mar da Galileia, elas foram até do outro lado a pé, outros foram de barquinho pelo meio do mar, atravessaram até do outro lado para ver Jesus de novo e chegaram lá cansadas e perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? E Jesus diz, vocês estão me procurando por causa do pão que eu multipliquei. Está vendo? As pessoas anunciaram este Jesus para Herodes. Agora, veja que Herodes, ele já tinha tido um desejo de matar Jesus. Volte lá no capítulo 13. No capítulo 13, verso 31, no mesmo dia vieram alguns fariseus e lhe disseram, disseram para Jesus, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Veja, uns dias antes Herodes queria matar Jesus, e por que agora, na condenação, ele está vendo Jesus caminhar para a crucificação, né? Porque esse texto que nós lemos no início refere-se à crucificação de Jesus, Lucas 23. Pilatos foi julgar Jesus e quando ficou sabendo que Jesus era galileu, falou, não, manda para Herodes, porque eu cuido do sul aqui de Jerusalém, Herodes cuida do norte, Jesus é do norte, manda lá. Mas Herodes estava ali em Jerusalém por causa da festa da Páscoa. E quando Jesus chega diante dele, ele fica admirado, surpreso. Eu queria ver esse homem há muito tempo. Mas veja que há muito tempo ele queria matar Jesus. Observe que estas pessoas, elas têm uma expectativa sobre Jesus, mas se esta expectativa não corresponde ao que ela espera, se a realidade, aliás, não corresponde ao que a expectativa espera, essas pessoas querem eliminar Jesus de sua vida. Veja, as palavras de Jesus não eram diferentes da palavra de João Batista. Herodes havia matado João Batista, os irmãos sabem da história. João Batista, ele criticava Herodes porque Herodes havia se casado com a sua cunhada. Herodes, ele
fizeram algo contra o próprio irmão dele, eles tramaram algo contra o irmão dele, chamado Filipe, né? E Herodias era mulher de Filipe, ela tinha uma filha chamada Salomé, e com o irmão de Herodes, ela tinha essa filha chamada Salomé, e eles bolaram alguma coisa para tirar não só a família, destruir a família de Filipe, né, tirando sua esposa e sua filha, como também tirando o reino, porque esses homens aqui, esse Herodes aqui, o Filipe lá, eles eram todos filhos daquele Herodes que matou as crianças em Belém, querendo matar Jesus quando era criança. Então, eles, quando destruíram a vida de Filipe, tiraram até o reino dele, esse Herodes aqui, que a Bíblia está falando, foi lá e casou-se com a sua cunhada. Então, João Batista denunciava estes pecados dele, e ele ficou muito irado com João e mandou prendê-lo. E ali no cárcere aconteceu aquele episódio de João entrar em crise e mandar 2 discípulos perguntarem a Jesus se ele realmente era o Messias. Então, depois houve uma festa de aniversário do próprio Herodes, e ali estava toda a família real, todo mundo ali, os súditos de Herodes, e naquela festa cheia de bebidas, cheia de danças, de música, a filha da mulher dele, que na verdade era sobrinha dele, né, ela estava dançando, e na dança ele ficou excitado pelo vinho. Ele prometeu para aquela menina: eu te dou até a metade do meu reino, se você desejar, pede o que você quer. E ela correu no ouvido da mãe dela e disse: o que eu peço? E ela fala: pede a cabeça de João Batista num prato. E ela pediu, e Herodes mandou então degolar o profeta. Então João foi preso e de lá saiu sem cabeça. Porém, a cabeça dele entrou dentro daquele palácio, dentro de um prato ensanguentado, e a mensagem de João Batista nunca mais saiu da cabeça de Herodes. Depois que ele voltou à razão, ele ouviu falar de Jesus 1, 2 vezes e dizia: este homem é João Batista, que eu mandei matar. Um teólogo disse o seguinte: Herodes via em cada obra de Jesus a mão de João Batista que se estendia a ele desde a sepultura. Em cada palavra sobre o juízo proferida por Jesus, ele ouvia novamente a voz de João: tu, assassino de profetas. Este homem então desejava matar Jesus por causa de sua mensagem, mas era admirador de Jesus por causa de suas obras. Você consegue conceber essas duas coisas? Você consegue entender estas duas coisas? A geração de hoje não é assim. A geração de hoje de crentes, eu não estou falando do mundo. Os crentes não são assim. Eles desejam ver os milagres de Jesus, mas odeiam a pregação da palavra. Eles gostam de pregações que falem aquilo que eles querem ouvir, mas eles não gostam da verdadeira pregação do Evangelho. Eles querem ouvir apenas aquilo que lhes agrada, e se vier com um milagre, melhor ainda. Agora, Herodes está diante de Jesus Cristo, que se comparece a ele como um réu. Jesus não se comparece diante de Herodes mais como um profeta desafiador. Agora ele é um réu. Ele é um homem tido pela nação como um coitado, que estava diante de Pilatos, e Pilatos diz: não é da minha jurisdição. Pilatos queria absolver Jesus há muito tempo. Fala: manda para Herodes, porque ele é galileu. E quando chega lá, Herodes tem essa impressão, né, sobre Jesus. As pessoas mudam de humor rapidamente quando se trata daquilo que ouvem falar de Jesus. Jesus opera milagres, eles sorriem. Jesus manda se arrepender dos pecados, eles rilham os dentes. Ao mesmo tempo que estão rindo, esperando um milagre, uma cura, alguma coisa, eles também odeiam quando falam dos seus pecados. Então, esta lição sobre Herodes que nós tiramos aqui é que, se você é muito interessado nas obras de Jesus e despreza sua palavra ou sua pessoa, então você é desta geração. É um caçador de milagres. Você não consegue, então, você não tem relacionamento com Jesus. Apenas deseja obter dele aquilo que é do seu interesse no momento. E as pessoas estão fazendo isto com Jesus. Por isso, essa expectativa de Herodes, antes ela era frustrada
porque Jesus, o que ele pregava era igual ao que João pregava. Se você ler depois, Mateus 14, você vai ver que Herodes ficava preocupado, ele ficava confuso. Eu matei João Batista, e esse homem, quem que é? Porque fala as mesmas coisas. Ele imaginava que era João Batista, que havia ressuscitado dos mortos e estava pregando. Ele achava que Jesus era isso. Por isso, quando Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles respondem, até João Batista eles acham que o Senhor é. Eles estavam se referindo a Herodes, que achava que Jesus era João Batista. Outra coisa característica desta geração Herodes é que eles vivem questionando a Deus. Observe o verso 9. Então o interrogava com muitas palavras. Herodes ficava perguntando muitas coisas, encheu Jesus de perguntas. O texto não nos diz quais perguntas Herodes fazia para Jesus, mas podia incluir perguntas de curiosidade pessoal, bem como sobre as acusações que os judeus pesavam sobre Jesus. Ele estava perguntando para Jesus, provavelmente, e aí, você não vai fazer algum milagre? Como é que você ressuscitou um morto lá? Como é que faz para abrir os olhos de um cego? Perguntas de cunho pessoal para matar curiosidade e também, por que você está aqui? Por que as pessoas estão te acusando? O que você falou? Por que você foi a Pilatos? Esse tipo de pergunta ele estava fazendo para Jesus. E a Bíblia diz, não lhe respondeu nada. Jesus foi acusado diante do Sinédrio, perante os principais sacerdotes. Enquanto guardava silêncio, o sumo sacerdote conjurou Jesus. E ao ser conjurado, Jesus respondeu. Jesus estava diante de Pilatos, no pretório, e Pilatos o interrogava, falavam muitas coisas, Jesus estava calado. Mas Pilatos perguntou, tu és o rei dos judeus? E Jesus falou, sim, mas o meu reino não é deste mundo. Eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus respondeu para o sumo sacerdote, quando ele falou, tu és o Filho de Deus? Jesus falou, eu sou, lá no Sinédrio. Eu sou o Filho de Deus e vocês vão ver o Filho de Deus vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Blasfemou. Jesus respondeu para o sumo sacerdote. No pretório, Jesus respondeu para Pilatos. Mas Herodes foi a única autoridade que Jesus guardou o silêncio. Jesus nada falou com ele. Herodes nunca tinha visto Jesus, só ouviu falar dele. Primeira e última vez que este homem viu Jesus, e Jesus não lhe disse nada. O problema aqui, os irmãos acham que era o quê? Era o verso 11? Herodes com seus homens de guerra desprezar Jesus? É este o problema? O grande problema do homem é quando ele despreza Jesus? Não. O grande problema do homem é quando Jesus o despreza. E Jesus desprezou Herodes. Jesus colocou este homem em um lugar chamado rejeição eterna. Eu não te conheço. Jesus estava em silêncio, dizendo para Herodes o que ele vai dizer para Herodes em voz audível no dia do juízo. Nunca te conheci. Aparta de mim. Mas os ímpios são desta forma. Os crentes ímpios também, todo o tempo dão crédito à mentira. Fecham os ouvidos para a verdade, como Herodes havia feito sobre João Batista. E depois ficam questionando a Deus. E depois ficam perguntando a Deus. Ah, Senhor, por que o Senhor não fez isto por mim? Deus, por que o Senhor isto e aquilo? Por que isto? Ora, você inclinou seus ouvidos para a verdade? Ou você desprezou a verdade, o conhecimento da verdade? Então, a única coisa que você vai obter de Deus é o silêncio. Jesus não tem nada a dizer para uma geração adúltera e incrédula que vive lhe colocando à prova e pedindo sinais para satisfazer sua curiosidade. Essa geração aqui havia pedido a Jesus, mostra-nos um sinal. E Jesus disse para eles, nenhum sinal será dado a esta geração incrédula. Jesus, ele tinha este pensamento, eu não darei sinal nenhum para aqueles que querem me colocar à prova. Você já viu como são os crentes de hoje? Eu vou fazer uma prova se Deus é comigo. Pode fazer. Ele não se sujeita à tua prova. Eu quero um sinal, se Deus é comigo. Pode fazer, Deus não vai lhe dar nenhum sinal.
Deus não dá sinal para a geração incrédula. Ele se silencia. E ele se silenciou diante de Herodes para dizer isto para Herodes: você pensa que zomba de mim, mas eu é que me silencio diante de você. Você acha, Herodes, que está me desprezando, mas eu é que te desprezo. E você vai ver isso no dia do juízo. E em último lugar, estas pessoas ridicularizam a Cristo quando não são atendidas. Essas pessoas, elas têm uma expectativa sobre Jesus, mas se Jesus não cumpre aquilo que elas esperam, elas ridicularizam Jesus. Elas dizem: quantas já chegaram até para mim e disseram: eu já fui na igreja e nunca aconteceu nada? Eu já fui crente, Deus nunca fez nada por mim. Para que eu vou continuar sendo? Essas pessoas acham que Deus está perdendo alguma coisa. É até bom você perguntar para esta pessoa e dizer assim: você acha que Deus está perdendo o quê? Você acha que Deus está deixando de ser Deus? Você acha que Deus está diminuindo a sua divindade? Você acha que Deus está perdendo o seu poder se você o abandona? Você acha que Deus realmente ficou: e agora, o que eu vou fazer sem esta pessoa? Você acha que é isto que acontece? A pergunta é o contrário: o que você vai fazer sem Deus? O que você vai fazer sem Cristo? Então, estas pessoas, quando ridicularizam a Cristo, como Herodes, elas tornam Cristo um motivo de chacota diante dos seus soldados. Diz o verso 11: Herodes, com os seus homens de guerra, desprezou e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa deslumbrante e o enviou novamente a Pilatos. Assim também, os caçadores de milagres hoje, eles procuram Jesus, mas não para ter um relacionamento com Ele, não para confessá-lo como Senhor e submeter-se ao seu senhorio, não para virem arrependidos a seus pés, suplicando o seu gracioso perdão, mas para caçar seus milagres, para fazer de Jesus um palhaço, uma atração para encher o coração egoísta de seus seguidores. Jesus é isto para muita gente, até nas músicas. Tem hora que as pessoas mandam música para mim e falam assim: vê como é que é essa música aí para a gente cantar na igreja. Eu sou muito educado para responder, porque é a pessoa que está me perguntando. Mas eu diria para o autor da música: não faça de Jesus um palhaço. Jesus não é um complemento para você se apoiar. Jesus não é uma muleta para você se apoiar em cima dela. Você já reparou as músicas de hoje como são? Elas dizem assim, até falam sobre Deus, está escrito lá: Jesus, Deus, Ele é poderoso, não sei o quê, colocam os atributos de Deus, mas você já reparou para quê? Ele é poderoso para me fazer andar sobre as águas, Ele é poderoso para mim colocar não sei aonde, Ele é poderoso, Ele é fiel a mim. As músicas são assim: Ele é fiel a mim, Deus é poderoso, Ele tem todo o poder para me tornar vencedor, então ninguém pode me vencer, porque Deus é isso. Viu? O centro é Deus mesmo? O centro da música é Jesus mesmo? Não, Ele só está ali para satisfazer o que eu quero. Isso não passa de uma idolatria. As nações antigas faziam isso. Elas falavam: eu sirvo o Deus do trovão, o Deus do relâmpago. Então, se você vir fazer guerra contra a minha nação, vai cair relâmpago e matar seus soldados. Eles achavam isso. Israel também pensava muitas vezes: Deus é o Deus da guerra. Deram o nome dele o próprio Senhor dava este nome, para ele: eu sou Yahvé Sabaô. No hebraico, eu sou o Senhor dos exércitos. E as pessoas confundiam isso, achando: o nosso Deus é o Deus dos exércitos, não nos deixa perder batalhas. E quantas batalhas Israel perdeu? Muitas, inclusive foi para o cativeiro através de uma batalha que eles não puderam fazer nada. Que Deus dos exércitos é este? Que Senhor dos exércitos que se revelou para Israel como Yahvé Sabaô, mas agora estava do lado dos inimigos? Porque Deus, Ele não tem compromisso com um país, com uma nação, com uma pessoa que o idolatra. Deus tem compromisso com sua honra. Deus tem compromisso com seu nome, com a sua santidade. É somente com isso que Ele tem compromisso.
com a sua palavra. Então não venha com essas musiquinhas que faz de Jesus um palhaço, que coloca ele na música, mas para suprir os desejos ambiciosos de quem canta. Não. Deleta isso da sua vida. Isso não passa de uma geração Herodes. Jesus não vai suprir o desejo cobiçoso e fornicário dessa geração. Não vai. Por enquanto ele deixa. Pode falar do meu nome, pode falar. Ele está igual teve com Herodes, está em silêncio. Ele está em silêncio. Pode fazer, escarneçam de mim. Agora, vai chegar um dia em que os falsos profetas farão os sinais que vocês tanto desejam. Haverá um dia em que o anticristo fará os sinais que vocês tanto querem. Os milagres que vocês tanto buscam, o anticristo fará. E você acha que essas pessoas vão dizer assim: não vou aceitar não, porque é do anticristo. Não, eles vão aceitar, não interessa de quem. Eles querem um milagre. Não já disse para os irmãos que em uma cidade metropolitana lá de Belo Horizonte, um pastor que saiu de uma certa igreja, abriu a igreja dele e colocou na frente lá: revelação, venha para ser revelado. E as pessoas vão mesmo, encheram a igreja. E aí a esposa dele estava sentada no púlpito e ele botou a mão na cabeça dela e falou para vários demônios: demônio fulano de tal, entra agora na minha esposa. Demônio cicrano, entra agora na frente da igreja. E ele entrou, ela ficou possessa e começou a revelar a vida de todo mundo. Eles iam na frente para ela orar. Eles estão importando se é demônio, se não é, se é da carne, se vem de Deus. Não estão importando, eles querem os milagres. São uma geração que estão tão envolvidas, absorvidas nos seus próprios interesses, que eles pouco se importam de onde provém estas coisas. Estas coisas podem provir do cérebro de Satanás, da boca do diabo. Essas pessoas nem se importam, não se importam. E nós podemos multiplicar casos aqui de igrejas que tinham uma cadeira assim especial para uma missionária, uma profetisa. Esse lugar é dela. E aí o culto só, como eles dizem, só pegava fogo quando a mulher chegava. Quando ela chegava, todo mundo começava a gritar, falar em língua, espernear, rodar, e ela sentava lá toda cheia de santidade. E o pastor, visitando aquela igreja então, Deus disse para ele: põe a mão. Ele: mas Deus, essa mulher é a deusa dessa igreja, eu vou pôr a mão. Põe a mão, só põe, não precisa falar nada. Ele botou o demônio, manifestou e jogou ela no chão. A igreja idolatrando o próprio Satanás dentro dela, sem um espírito de discernimento, sem um dom de discernimento espiritual para saber qual espírito é de Deus ou não. Por quê? Porque estão tão empolgados com milagres que não interessa se vem do diabo. E o diabo sabe disso. Ele sabe que as pessoas estão cegas para isto e ele pode então se manifestar. Aliás, ele vai fazer muito isto, porque como já está fazendo com os falsos mestres, falsos profetas que aparecem, ele vai fazer com o anticristo. Então este é o problema. As pessoas não se importam com a fonte dos milagres. Eles querem saber se tem milagre. Como o indivíduo que eu fui evangelizar e ele perguntou para mim: sua igreja tem milagre? Eu falei: olha, nossa igreja ela tem a pregação da palavra de Deus que converte o coração daquele que crê. E isso tem. E eu não conheço milagre maior do que este. Agora, se você quer saber se Deus cura em nossa igreja, se Ele opera sinais e maravilhas, sim. Ele é livre para fazer isto. Mas isto não é o Evangelho, eu disse para ele. Isto não é o Evangelho. O Evangelho, meu querido, é que você reconheça-se pecador, arrependa-se de seus pecados e que reconheça Cristo como único Senhor e Salvador de sua vida e entregue sua vida para Ele governar você. Isso é o Evangelho. Então, eu quero encerrar a palavra de hoje dizendo para vocês as mesmas palavras que Jesus falou para os seus discípulos. Quem for discípulo de Jesus verdadeiramente, absorva estas palavras. E ordenou-lhes dizendo: olhai,
guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Marcos 8,15. O fermento de Herodes é este: um homem que amava o pecado, criava expectativas acerca de Jesus para satisfazer sua curiosidade, achando que Jesus era um animador de auditório, achando que Jesus era um mágico que curava pessoas ou que vivia fazendo milagres para esnobar. A postura de Herodes quanto a Cristo é um declínio espiritual. Veja, primeiro a cegueira dele o levou a se alegrar com Jesus. Você olha o cara alegre, você fala assim, tem esperança, né? O cara está alegre por ouvir falar de Jesus, tem esperança. Mas veja o declínio. Ele está alegre por ouvir falar de Jesus, por ver Jesus, né? Mas agora, quando ele viu que a presença de Jesus não ia fazer nenhum milagre, nem manifestar poder para ele, ele começou a questionar Jesus. Veja, da alegria, caiu para o questionamento. E como Jesus não respondeu nada do questionamento, ele caiu para o desprezo e o escárnio. É só Jesus ficar em silêncio que ele revela quem somos nós. Eu quero mesmo saber isto. É muito fácil, meu irmão, quando Deus responde suas orações. E o dia que ele guardar silêncio, você vai manifestar quem você é. Presença de Jesus, todo mundo é alegre. Agora, nos questionamentos de Jesus, se ele não faz o milagre e você questiona, e ele guarda silêncio, você vai cair para o escarnecimento, para a zombaria. Este é o declínio espiritual de muita gente. Veja, Herodes perdeu a grande e única oportunidade de sua vida. Nunca tinha visto a Cristo. E no dia que viu Jesus, Jesus estava caminhando para o seu sacrifício. Jesus estava caminhando para o maior sacrifício que haveria na face da terra. Poucas horas dali, Jesus estaria dando a sua vida pelos pecadores. E Herodes poderia ter caído aos seus pés. Herodes poderia ter reconhecido a Cristo como Senhor e Salvador e dito a ele: para onde você está indo? Para a cruz. O que você vai fazer lá? Levar os pecados dos homens. E ele dizia: leve os meus. Leve os meus. Eu me arrependo com o que ouvi de João Batista. Confesso que minha consciência me espicaçava enquanto também ouvia falar da tua mensagem. Não são os milagres que matam minha curiosidade que eu quero ver. O que eu quero são meus pecados perdoados. Mas ele escarneceu do Senhor. Ele zombou do Senhor. Qual tem sido o real interesse sobre Jesus? Você o ama por quem ele é? Não é errado se admirar das obras de Jesus. Lembra que eu disse no início da pregação? Adão se alegrava com tudo que vinha de Deus. Mas ele não confundia nada daquilo. Ele não colocava nada daquilo acima do Deus Criador. Ele admirava Deus muito mais do que suas obras. E eu pergunto: o que você tem admirado? Das obras de Jesus ou da obra de Jesus? As obras de Jesus falam de seus milagres, de tudo que ele fez e pregou, mas a sua obra fala da redenção eterna que ele operou na cruz do Calvário para salvar os pecadores. Veja, Jesus não é um promotor de espetáculo. Ele não está interessado em exibir poderes celestiais, porque se fosse assim, ninguém o teria crucificado. Ao contrário, teriam-no colocado como rei, como de fato tentaram fazer naquela vez em que ele multiplicou os pães e os peixes, João 6, 14 e 15. Se Jesus tivesse usado os seus poderes divinos, ninguém o teria rejeitado, mas ele não veio para isso. Os seus sinais apontavam para uma realidade superior, e se alguém não fosse capaz de entender estas realidades, morreria nas confusões de suas trevas. Então eu convido a você que reflita sobre a forma que você tem olhado para o Filho de Deus. Transforme seus interesses pessoais em arrependimento, porque Jesus não é um mágico, ele é Salvador. Jesus é Salvador dos arrependidos.
ele não é mágico espetacular, que fica suprindo interesses curiosos. Não, não é Jesus. Pode ser o Jesus que as pessoas imaginam e que muitas igrejas já têm colocado como tal. Vocês sabem disso. Há pregadores em número abundante, oferecendo Cristo, colocando Jesus como sendo um objeto, um espetáculo, colocando Jesus como um mágico que oferece milagres para aqueles que vêm com seus grandes problemas, sejam de ordem física ou emocional, e colocam Jesus desta forma, mas não é isto que ele é. As pessoas têm confundido o nosso Senhor, mas eu quero dizer para você, talvez seja a sua última oportunidade de se encontrar com Ele. Talvez seja a sua última oportunidade de ver Cristo, de falar com Ele. E o que é que você tem dito? Você vai perguntar para Ele por que Ele não fez um milagre em sua vida ainda, é isso? Você sabe se hoje é o último dia que você vai falar com Jesus? E o que você vai dizer a Ele é isto? Ó Senhor, Tu não fez o milagre, não cumpriu a promessa em minha vida, é isso que você vai dizer? Você faz parte da geração Herodes? Caça milagres? Ou você é daquelas pessoas que reconhecem a sua grandiosa obra na cruz do Calvário? Aquele homem devolveu Jesus para Pilatos. Pilatos foi outro que perdeu também a grande oportunidade de sua vida. Seria outra pregação para falar sobre Pilatos. A geração Pilatos é aquela geração da verdade relativa. Quando Jesus diz para ele, eu vim para este mundo a dar testemunho da verdade, ele diz para Jesus, o que é verdade? De qual geração você faz parte? Que o Senhor possa então nos conceder misericórdia, como diz Hebreus 4,16, e socorro em tempo oportuno. Este tempo, de acordo com Hebreus 3,15, se chama hoje. É o tempo em que, se você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Esta é a palavra do Senhor para uma geração como a nossa. Você sabe se você se encaixa nela ou não. Você sabe por que você tem procurado Jesus. Você sabe quais são os motivos que têm levado você a dobrar os joelhos. E quando você não tem nenhum motivo para dobrar joelhos, você não dobra. Você sabe disso. Quando as coisas estão ruins, seus joelhos se calejam. Quando está tudo bem, não se importa. Isso não é comunhão. Está interessado no que Jesus tem e não em quem Ele é. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Amém.